Volta a falar sobre o sequestro de um ônibus em Contagem. A repórter Maiara Folco está em frente ao Hospital Municipal da cidade, onde o sequestrador segue internado com escolta policial. E aí, Maiara? É isso, Mauro. Diego Rodrigues Cordeiro, de 36 anos, permanece internado aqui no Hospital Municipal de Contagem. Logo depois que tudo aconteceu, ele foi trazido aqui para o hospital e aguarda então por atendimento psiquiátrico. Essa história, como a gente disse mais cedo, tomou conta de Belo Horizonte, na verdade de Contagem, de toda a região metropolitana durante a tarde de ontem. E para a gente entender com detalhes como tudo isso aconteceu, nós vamos assistir agora uma reportagem que foi feita pelo meu colega Pablo Nascimento, e ele foi no local onde este ônibus foi sequestrado, e foi neste ponto de ônibus que o suspeito então obrigou todos a descerem e obrigou também a vítima a pilotar o coletivo. Vamos acompanhar agora na reportagem. O relógio marcava 10h18 da manhã quando o ônibus da linha 2290 parou em frente a esta loja de roupas. O que deveria ser um desembarque comum foi o início de um sequestro. Todo mundo desceu aqui do ônibus, foi uma confusão. Início a gente tentando entender o que estava acontecendo. Aí uma moça acabou chamando, pedindo para chamar a polícia, chama a polícia. E nisso ela falou que um homem estranho começou a fazer um mundo de refém dentro do ônibus. As testemunhas contam que Diego Rodrigues Cordeiro, de 36 anos, havia entrado no coletivo no ponto anterior. No caminho, ele anunciou o crime. Eles não tinham visto que ele estava com a faca na mão. Ele só pediu para o motorista descer e o passageiro ficar, que era o refém, para dirigir o ônibus e descer a avenida. Do outro lado da rua, funcionários de outra loja precisaram de alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Ele falou para o motorista desligar o ônibus e descer do ônibus rápido. Desce, desce, desce. O motorista pegou a bolsa, desceu correndo e subiu a rua gritando, pedindo socorro. Desceu de novo pedindo socorro, pedindo liga para a polícia, socorro, socorro. No que eu olhei dentro do ônibus, o rapaz pegou um senhor, colocou no banco do motorista e colocou a faca no pescoço dele. E aí nisso o pessoal, todo mundo começou a gritar, a rua encheu de gente. As testemunhas até tentaram impedir a fuga do sequestrador. Quem estava aqui pegou placas da porta da loja para criar uma espécie de barricada. Mas a estrutura não foi suficiente para segurar o coletivo. 2 minutos depois da parada, o veículo desceu a rua. O motorista saiu correndo atrás do ônibus pedindo socorro. Nisso veio um outro ônibus, ele entrou dentro do ônibus e seguiu. Aí eu não consegui ver mais nada. A partir daqui, o ônibus desceu a rua lentamente. A via fica em uma área muito movimentada do bairro Nacional, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. E deste ponto até o local onde o veículo parou é uma distância de cerca de 1,5 km, que em condição normal de trânsito poderia ser percorrido em cerca de 4 minutos. Próximo ao local onde o sequestro chegou ao fim, o passageiro que estava na direção acabou batendo em alguns carros. Passado o susto e o fim do ataque, quem teve prejuízo corre contra o tempo. Jogaram nossas placas no chão, acabou amassando. A gente ficou no prejuízo e a gente não sabe como é que vai fazer agora. Ao que tudo indica, Mauro, o Diego queria ir com o coletivo até o local onde a ex-mulher dele trabalha. O ônibus foi parado pela polícia e daí começou um longo processo de negociação que demorou aí mais ou menos umas 3 horas. Os repórteres Shirley Barroso e Gabriel Rodrigues acompanharam tudo e a gente vai entender como aconteceu agora. O sequestrador sabia exatamente para onde queria ir, para o trabalho da ex-mulher. A polícia militar conseguiu parar o ônibus em frente ao salão de beleza. O homem de 36 anos estava armado com uma faca e seria usuário de drogas, o que deixou o clima ainda mais tenso. O criminoso até exigiu cigarro. Foram 3 horas de um intenso trabalho de negociação, até que a vítima foi liberada. E Diego? Pode sentar aí, vamos com a vontade. Diego, seu nome? É Diego, seu nome? Eu tive filho com ela por causa disso. Porque, pensei no seguinte, na época que a gente está vivendo hoje em dia, que perfil de mãe que ela vai ser? A mãe protetora, todo mundo quer uma mãe protetora pro filho. Só que a droga pode levar, eu sou prova disso, que a droga pode levar a pessoa para o caminho mais difícil. A equipe da repórter Shirley Barroso flagrou o momento com exclusividade.
Saiu uma pessoa. É o refém. Aparentemente está bem, está sendo levado para uma unidade de resgate. Ele foi atendido pela equipe médica do SAMU, não quis ir para o hospital, ele teve todo o atendimento, o médico liberou ele. Pegamos uma viatura, estamos levando ele na casa dele para que ele tenha contato com seus familiares, para que ele restabeleça esse vínculo familiar, né, que ele está agora em choque. Ele vai tomar um banho, trocar de roupa, a viatura está à disposição dele na casa dele e depois a gente vai fazer o boletim de ocorrência. Depois da saída da vítima, o sequestrador permaneceu no ônibus e as negociações continuaram. Minutos depois, o homem foi imobilizado. Ele dentro do veículo, ele soltou o fio do ônibus e começou a se enforcar. Ele pegou o fio do coletivo e tentando se enforcar. Nesse momento, o pessoal do BOPE utilizou de arma de impulso elétrico para que imobilizasse ele. Foi feito esse uso de arma não letal, ele foi imobilizado, retirado a faca da mão dele, agora ele está sendo algemado, ele está sendo contido, ele vai ser atendido pelos médicos do SAMU. Nós não conduzimos ele em viatura porque ele estava com estado psicológico abalado, nervoso, gritando, está sem lesão. Foi necessário levar para dentro do SAMU, onde ele foi sedado. Ele acabou de ser sedado por um médico. Dentro do SAMU nós temos 2 policiais militares para dar a segurança no deslocamento até o hospital municipal. E a viatura que saiu logo atrás está com a irmã dele para ser acompanhante. Depois de sedado todo o apoio médico, a gente vai passar para a segunda etapa, que é a feitura do boletim de ocorrência e encaminhar ele para a delegacia para os trâmites legais da Polícia Judiciária. A nossa equipe conversou com a irmã gêmea do Diego, que é o homem que sequestrou, então, este coletivo. Ela confirmou que ele é, sim, usuário de drogas e que teve uma recaída durante o processo de separação da ex-esposa. E que, inclusive, antes disso tudo acontecer, ele chegou a ficar 3 dias fora de casa. Então, a gente acompanha agora o que ela disse. Meu irmão já estava muito depressivo, sabe? E eu já estava tentando arrumar alguma coisa para internar ele, que eu vi que ele não estava normal. Mas, assim, não é fácil, né? Quando a pessoa não quer ajuda, ele não queria ajuda. Mas sim, a gente fica com medo, é meu irmão, né? Gêmeos ainda, da família. O filho dele gosta muito dele, chegava e já abria o bracinho para ir pro colo dele. Eles se separaram, a princípio, toda semana ele comprava as coisas e levava para ele. A princípio, a mãe dele aceitava e chegou um tempo que a mãe dele não estava aceitando mais nem as coisas que ele levava. E não estava mais deixando ele ver o filho dele. E aí foi nisso aí que ele foi ficando mais perturbado, sabe? Que ele vai ficando com saudade. Ele entrou na justiça para tentar pegar a guarda da criança para ficar com ele, mas hoje em dia é muito difícil tomar um filho de uma mãe. Ele estava fazendo tudo direitinho, mas depois que ela proibiu de vê-lo, mesmo assim, estando junto com ela, embora eu entendo o lado dela, que tipo, né, não, ele tá se drogando, como é que eu deixo meu filho assim? Mas mesmo estando com ela, um pouquinho na porta da casa dela, nem isso ela estava deixando mais. Aí ele foi ficando pior, foi ficando mais depressivo. Mauro, a empresa responsável pela linha 2290 enviou uma nota que diz a seguinte informação, olha só. A empresa responsável pelo ônibus tomado pelo sequestrador disse que assim que soube do fato, um funcionário foi até o local para acompanhar a situação e dar suporte ao motorista e aos passageiros. O motorista recebeu atendimento médico na empresa e foi disponibilizado um auxílio psicológico. O Sintran, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano, e a empresa vão seguir dando suporte necessário ao trabalhador. Então, Mauro, todos os detalhes desta história que terminou dessa forma, nós estamos aqui em frente ao Hospital Municipal de Contagem, então, acompanhando o desdobramento e como vai ser os seguintes passos, né, da polícia, como serão esses próximos passos, já que o Diego, ele permanece internado com escolta policial e provavelmente vai sair daqui direto para a delegacia. Mauro. Obrigado, Mayara. É o tal negócio, né? A polícia também ficou preocupada porque ele queria pegar o ônibus para ir no trabalho da ex-mulher e estava com uma faca, não é? Então a polícia também ficou preocupada que se ele chega lá, o que ele poderia fazer com a mulher? É preocupante, não é? É preocupante. Então tudo isso ele vai ser ouvido, né? Segundo informações,
usa drogas, a própria irmã falou, ele podia estar sob efeito de drogas, agora ele vai aí tirar esse efeito da droga, a polícia vai ouvi-lo, claro que não vai mandar embora, porque houve um sequestro, houve ameaça, né? Houve aí uma série de infrações que ele cometeu. Então, com certeza ele vai ser autuado em flagrante. Agora vamos ver, né? Vamos ver e vamos ver se as coisas se resolvam, né, daqui para frente.